Você assiste esse conteúdo completo no facebook.com/AratuOnline. Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo aqui pelo Facebook do Aratu Online. Vamos falar de política com quem entende, com quem tem a visão global da política e não a visão mesquinha. Estou falando do mais baiano dos cariocas, ele que tem 66 anos, foi governador 2 vezes aqui na Bahia, é filho do senhor Joseph e da dona Paulina Wagner. Ele tem 3 filhos, enteado, tem netos e tem um amor declarado pela Bahia. Estou falando de Jacques Wagner, ele que foi governador por 2 vezes e várias vezes deputado federal, já foi ministro da República e hoje, inclusive nesta quarta-feira, está sendo cogitado como possível candidato do PT à presidência da República. Eu só preciso informar uma coisa, ele não se declara candidato, se recusa a assumir candidatura e já tem pelo menos 3,5 milhões de votos, segundo o Datafolha, não sou eu que estou dizendo. Imagine se fosse candidato. Bom dia, governador Jacques Wagner. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Por favor, no microfone. Obrigado. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Linha de Frente, aqui do Aratu Online. É um prazer estar com você. Estar aqui com o Matheus, cumprimentar toda a equipe técnica. Você só esqueceu de falar da minha paixão também por Fátima. Dona Maria Dona Fátima Mendonça. Exato. Essa está sempre presente na sua vida pública. Já somos casados há 27, caminhando para 28 anos. E realmente a família já cresce cada vez mais. Eu tenho a alegria de dizer que no dia 8 de fevereiro minha mãe está completando 94 anos. Olha aí. Vai tudo que é neto, bisneto, filho, nora, genro, todo mundo lá para o Rio de Janeiro. Vamos fazer a reunião de família. Então é minha alegria. E dizer que continuo firme na política, querendo ajudar a Bahia e o Brasil. A gente vive um momento complicado, muito conturbado, muita tensão, muita rusga na política. Eu sou mais da conciliação, do diálogo. Tenho esse orgulho que eu acho que a gente ajudou a pacificar a política aqui na Bahia. Mas é um prazer estar com vocês aqui no Aratu Online. Nessas novas formas de comunicação agora, que é o Face, é a rede social, e a gente tem que conversar com todo mundo, principalmente que a juventude é apaixonada por Facebook e rede social, né? E é bom quando... Desculpe, Matheus, é bom quando a gente traz a juventude para essa discussão política que já está formando os novos cidadãos. Matheus Carvalho, você tem uma pergunta sobre a primeira-dama Fátima? Eu fiquei curioso se ela tem aquele gostinho, se estimula a ideia dela se tornar a primeira-dama do país. Vocês já conversaram sobre isso? Aliás, antes disso, governador, eu vou fazer um exercício de fonética, não é um exercício de política, não. É um exercício só vocal. Bora ver, Matheus, o que é que soa melhor? Governador Jacques Wagner, senador Jacques Wagner, presidente Jacques Wagner. O que é que a sonoridade... Senador, né? Está combinando melhor. Já respondeu aí. Por que o senhor se recusa a aceitar essa candidatura? Deixa eu só primeiro responder. Matheus estava querendo saber de Fatinha. Na verdade, deixa eu dizer até uma coisa interessante. A política está tão conturbada que quando minha mãe completou 93 anos, ano passado, 8 de fevereiro, eu fui para o Rio, evidentemente, dar os parabéns. Falei, minha mãe, você está ótima, tal. Ela brincou, eu estaria melhor se você já tivesse se afastado da política. Porque a família sofre muito, né? Você contar na vida pública, hoje, principalmente com essa questão de Face, de tudo, toda hora alguém está falando, muita gente fala bem, mas muita gente fala mal. Eu acho que a gente perdeu uma coisa que eu acho que é da convivência democrática. Você pode pensar diferente de mim, mas eu acho que você não tem o direito de ficar me ofendendo, me xingando. Então, acaba que a família sofre muito. Então, Fátima não é diferente. Fátima, meus filhos, é óbvio que ela admira por tudo que a gente conseguiu fazer, me ajudou muito na minha caminhada toda, particularmente como governador do Estado, mas falar de presidência é querer briga com ela. Radicalmente contra. Porque o Senado... ela acha uma coisa natural e realmente o desafio da presidência da República é um desafio muito grande. Eu, emendando na tua pergunta, Pablo, eu me nego a assumir a candidatura porque eu tenho um candidato. Meu candidato é Lula, que uns gostam, outros não gostam, mas, na minha opinião, é o político brasileiro
que mais acumulou e que mais tem condição de fazer o que o Brasil mais precisa hoje, que o Brasil está muito conflagrado. Depois da eleição de 94 da presidenta Dilma, muito pela postura dos adversários, a política ficou muito criminalizada. Depois da Lava Jato, todo mundo generaliza, todo político é ladrão e por aí vai. Tudo bem que alguns contribuíram para essa sensação geral, né? Mas eu digo assim, todas as instituições, você tem gente boa e gente ruim. Eu até gosto de brincar que até dentro de cada um de nós tem santo e diabo. E essa batalha todo dia para ver se o santo, ou pelo menos o direito, ganha do errado. Mas olhando hoje para as necessidades do Brasil, alguém que tenha conhecimento profundo da realidade brasileira, da economia brasileira, capacidade de conciliação, que é preciso fazer isso, de conversar, de agregar, eu sinceramente não vejo outro nome. E, aliás, a população brasileira, a sociedade brasileira está pensando desse jeito, pelas pesquisas que aparecem, ele disparado na frente. Então, ele é o meu candidato, é o candidato do PT e é o candidato, sei lá, de 40 e poucos %. Lula é o seu candidato, mas o que se diz é que, caso ele não possa, o senhor seria o candidato dele. Não, então, mas o problema é que você não pode... Se você tem uma meta, você está correndo atrás da meta. Você não vai ficar... Não é igual o time de futebol que você tem banco de reserva. Nós estamos todos trabalhando pela candidatura dele, lutando no espaço do judiciário para garantir a candidatura. Eu tenho convicção, porque com todos os debates sobre o judiciário, o papel do judiciário, a politização do judiciário, eu acredito no judiciário. E repare, se você voltar para a eleição de 2016 de prefeito, você vai ver que teve muito prefeito que foi candidato, com problemas também na judiciária, registrou a candidatura, ganhou a eleição e depois de ganhar a eleição, um tribunal superior inocentou e essa pessoa acabou assumindo. Então, não tem como um partido político trabalhar com dois projetos, é Lula e fulano. Então, o nosso candidato é Lula. E ele não vai recuar. Ele não vai recuar porque a obsessão do Lula hoje, para vocês dois e para todo mundo, é provar a sua inocência. Eu conheço o Lula há 40 anos, vai fazer 40 anos agora em junho. O Lula não é um apaixonado por patrimônio, por dinheiro. A paixão dele é gente e é política. Então, ele está obcecado, até porque esse sábado agora, 1 ano do falecimento de Dona Marisa, a missa de 1 ano. Então, ele quer provar a sua inocência. Então, ele não vai recuar, porque recuar seria concordar com a acusação. Então, ele vai até o final. Se ele for interditado definitivamente, transitou em julgado, essa candidatura não vai entrar na urna, aí nós teremos um plano de emergência, que pode ser dentro ou fora do PT. Quando o senhor diz fora, aí sinaliza para Manuela Dávila, Ciro Gomes, alguns aliados históricos do PT? Claro, até porque eu sempre defendi essa tese. O PT não pode achar que o candidato da Frente Brasil Popular é só do PT. A gente já teve 2 mandatos com Lula, 2 mandatos com Dilma. Na época que Eduardo Campos era vivo pelo PSB, eu cansei de conversar com ele, que ele podia se colocar como um sucessor, e até porque o presidente Lula gostava muito dele, um sucessor, mas infelizmente ele preferiu ter sua candidatura e mais infelizmente ainda, perdemos um grande valor, porque é um quadro político excepcional do PSB, mas efetivamente você tem a Manuela no PCdoB, e pontuando até melhor nessa mesma pesquisa, você tem Ciro Gomes do PDT. Com mais estofo, né? Ciro Gomes com muito mais estofo. Porque ele já foi governador, fez sucessor, o irmão foi governador 8 anos, foi ministro da Fazenda, foi ministro do presidente Lula. É um brasileiro, É um nordestino também. Não, é um brasileiro, é um nordestino, tem postura, conhece o Brasil, conhece a economia, foi ministro da Fazenda, inclusive. Então, é um cara que tem muita coisa agregada. Eu não estou tirando... Primeiro que eu vou insistir, meu candidato chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Se transitar em julgado que ele não pode ser candidato, nós teremos um desafio. Buscar um nome dentro do PT ou apoiar o nome da Frente Brasil Popular. Aí você tem Manuela e você tem Ciro, que efetivamente pontua muito melhor. O senhor, com essa postura mais sensata, mais equilibrada, mais harmoniosa, nem todo mundo do partido do senhor concorda. Já tivemos convidados aqui do PT, do PCdoB, que eles falaram que o PT tem uma postura muito, frase deles, muito gulosa na composição de chapa, na escolha dos cargos. O senhor é minoria dentro do PT, nessa opinião de que deve se alternar
Não, o repare, exercício do poder? o PT é uma instituição. Na verdade, a gente já abriu mão várias vezes, aqui mesmo na candidatura de 2016, a gente apoiou a Alice Portugal, que era a candidata dentro desse campo chamado de esquerda, o campo progressista. Não foi por considerar que colocar alguém do PT ia queimar porque a eleição estava praticamente definida? Não, eu mesmo defendi isso com o governador Rui Costa, que era a hora do PT. Nós já tínhamos a presidência, já tínhamos o governo do Estado, não tinha por que pleitear. Porque, repare, você não mantém o grupo unido se você acha que só os seus podem pontuar. Eu ganhei de um grupo político porque uma pessoa só é que detinha o mando de campo total. Então as pessoas começam a querer espirrar do grupo, porque eu quero dizer, ó, aqui o sol não nasce para todos, só nasce para os filhos do PT. Então, eu não acho que o PT seja guloso, ao mesmo tempo, nenhum partido abre mão do poder graciosamente. Eu, quando falo dessa postura, é porque no PT o nome de grande destaque chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. A partir daí, tudo bem, tem meu nome, tem o nome de Haddad, tem o nome de Tião Viana, tem o nome de Wellington, governador do Piauí, que é um sucesso, é a terceira vez de governador, foi senador, foi deputado federal, é um homem também de muita embocadura, mas teria que renunciar, e, portanto, não dá tempo, porque teria que renunciar em abril, e qualquer interdição, se houver, Deus queira que não haja, do Lula, vai ser lá para agosto. Numa eleição curta, é mais difícil pegar nomes que não têm tanta projeção nacional e transformar num nome viável. Concordo. Nesse aspecto, o senhor levaria alguma vantagem por já ter sido ministro, um nome muito ligado ao do presidente Lula. Não, você repare, é óbvio, a gente teve sucesso na Bahia. Ganhamos 2 eleições de um grupo muito forte, que ninguém achava que podia ganhar. Fizemos o sucessor Rui Costa, que pouca gente conhecia. Hoje, por onde eu passo, todo mundo diz, nossa, que surpresa agradável, o senhor apoiou, ninguém conhecia, o cara está bombando, é dos melhores governadores do país, está mantendo o país, o governo do estado em pé, é metrô aqui, é policlínica no interior, é escola cultural, é estrada, é programa de água, então, para mim, é um sucesso. Aliás, fora da Bahia, ele também já é reconhecido como um grande gestor, um grande político. Daqui a pouco eu vou querer saber do senhor quem é o melhor governador, Jacques Wagner ou Rui Costa? Não, mas isso eu não tenho problema, porque quando eu passei o mandato para ele, eu brinquei com ele na transmissão de cargo, falei, vou lhe dar um conselho e vou lhe fazer um pedido. O conselho é não gaste seu fígado com intriga, com picuinha, que a política é muito de mesquinharia. Eu digo, deixe seu fígado para tomar um bom vinho com a Aline em casa ou uma cachaçinha se gostar e tudo bem. E o pedido que eu vou lhe fazer, eu quero continuar sendo lembrado no coração dos baianos e graças a Deus eu sinto isso por onde eu ando no interior. Mas eu não quero que as pessoas tenham saudade de mim pela falta do meu governo. Então eu quero que você se comprometa comigo a ser melhor governador do que eu. Ele está cumprindo? Está cumprindo. Eu acho que ele está construindo um nome. Cada dia eu conheço muito isso, eu ando no interior, a aproximação das pessoas com ele é muito carinhosa, quando ele fala da família dele, da origem dele, uma pessoa nascida na liberdade. Então, hoje há um reconhecimento que a figura de Rui é uma figura que se afirmou como liderança política. E eu, sinceramente, Pablo, Matheus e aqueles que estão nos acompanhando, eu já sou extremamente assim, orgulhoso, grato ao povo baiano. Eu cheguei aqui em 74, procurando emprego, morando numa pensão na calçada. Fui deputado 3 vezes, fui ministro de Lula, fui ministro de Dilma, fui o que mais me orgulho na minha vida política, governador por 8 anos. Eu não tenho por que ter inveja. Então, ao contrário, eu não faço sombra e eu acho que o Rui está se afirmando muito bem. Alguns políticos aqui, de um lado e do outro, que para quem a gente sempre faz essa pergunta, tanto pessoal de direita como pessoal de esquerda, alguns já repetiram a seguinte frase: Jacques Wagner é mais político. Não no sentido que hoje as pessoas dão a palavra político. Jacques Wagner é mais político. Rui Costa é mais gestor. O senhor concorda com isso? Antes da resposta do governador Jacques Wagner, eu quero a opinião gravada aqui de um importante personagem político da Bahia e do Brasil, que é o vice-governador João Leão. Ele falou o que acha, ele comparou o Jacques Wagner com o Rui Costa. Vamos ver, né, Eduardo Souza, o que é que João Leão falou a respeito desses 2 emblemáticos personagens da política baiana. Vamos lá. Porque é aquela velha história, o Rui Costa é um menino pobre, que vem lá da liberdade, que chegou onde chegou graças à capacidade pessoal dele. Ele conquistou Jacques Wagner. Jacques Wagner foi um bom governador
graças também a Rui Costa. Quem porque foi o Rui melhor Costa- dos dois, João Leão? Olha, politicamente, Wagner é melhor do que Rui. E é lógico que é. Primeiro porque o Rui é mais cobrador, Rui é mais duro, Rui é mais isso, Rui Rui é mais melhor isso. gestor, Jacques Wagner é melhor político? É melhor político. Agora também tem o seguinte, Wagner é um excelente gestor, mas Rui é sumidade, bicho. Bonitão, o João Leão, carismático também, como Jacques Wagner. Concorda? Não, mas com ele? repare, eu acho que o meu querido vice-governador João Leão, que é uma figura admirável, sempre alegre, sempre com pique, eu acho que o que ele falou é a verdade, é uma fotografia da realidade. Eu tenho o cacoete muito mais da política, e mais, óbvio que para ser governador você tem que acabar aprendendo gestão. Rui, por ter sido meu secretário da Casa Civil, formado em economia, tem uma obsessão, e todo mundo reconhece isso, pela gestão. Então, ele é um cara que acompanha, que cobra, que sabe cada coisinha, que busca cada coisa, o que é muito bom para um momento de dificuldade como esse, porque, repare, eu governei na época das vacas gordas. Rui está governando na época de vacas magras. Aí é que você testa o gestor, porque quando tem dinheiro, a gente em casa, quando o dinheiro está bom, o emprego está, o salário está, você atende todo mundo em casa. Quando a coisa encurta, aí é que você tem que saber distribuir o dinheiro. E ele tem sido um mestre nessa tarefa de, mesmo na dificuldade com ele. Então, efetivamente, Rui tem um cacoete mais de gestor. Mas, repare, ninguém entra na política sem ter gestão e política. Então, Rui é mais gestor, mas às vezes alguém fala, ele não faz política. Eu digo, gente, ele foi do movimento sindical, foi vereador, foi o deputado federal mais votado da nossa coligação, o terceiro mais votado do estado da Bahia, no ano de 14 não, 2012. 2010, né? 2010. 2010, exato. Tá certo? 14 ele já virou governador, 2010 teve mais de 200 mil votos e, portanto, não dá para dizer que ele não faz política. Tanto que ele tem feito política. Ele tem conquistou prefeitos que eram do outro lado. Agora, ele não deixa a política tomar conta da gestão dele. Então, ele é capaz de, mesmo fazendo política, dizer para o cara, isso aí eu não posso lidar, porque o dinheiro está curto e eu não vou arrebentar as finanças. Esse sucesso da Policlínica, repare, aí eu bato palma. Por isso que eu digo, eu não tenho inveja. Para mim, Rui é meu irmão mais novo. Eu vou fazer 67, ele tem 55. Então, você não tem ciúme de irmão. A gente, na verdade, é mais do que irmão, porque nós não nascemos do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma família, e construímos uma amizade sólida a partir do Sindiquímica, do sindicato, etc. Já tentaram, no início do mandato principalmente, Muito. já tentaram criar intriga entre os senhores, já falaram aí coisas que um estava com inveja do outro, que estavam Não. tentando barrar o secretário do outro. Isso incomoda essa mesquinharia? como o Pergunte senhor a falou? Rui quem o único secretário que, vamos dizer, poderia se dizer que foi indicado por mim, sou eu mesmo. Nenhum outro secretário foi indicado por mim. Ele me perguntou, por uma questão até de deferência e gentileza, eu falei, Rui, eu quero que você faça o melhor governo possível. Quem tem que comandar o processo é você. Então, ele é um tremendo gestor, tem se demonstrado isso, todo mundo reconhece, os empresários. Eu vejo gente até que não gosta do PT, não, mas pelo que ele está fazendo. Por isso que eu digo, ele se impõe, inclusive, em Salvador, porque o que tem de obra estruturante em Salvador, o metrô é uma coqueluche. Estava parado aí 12, 14 anos. Eu comecei tendo a coragem de puxar para o governo do Estado, porque eu acho graça dos críticos é que o grupo do lado de lá, a oposição, já foi ao mesmo tempo, governo federal, estadual e municipal. Olha a imagem ao vivo aqui, ó, que só Aratu tem. Isso aí é ao vivo, agora é a hora que eu me empolgo. Me desculpe, viu, governador, que agora é a hora eu vou lamber Onde a ali? cria Ali aqui. é ó. onde? Estamos aí a Avenida Paralela, aí a Paralela? Tancredo Neves, isso. Aí a estação da estação rodoviária. É a mais imponente, inclusive. E já a gente está chegando no aeroporto. Então, eu não tenho realmente inveja e eu acho o seguinte, Rui, se você perguntar, o cacoete maior dele é da gestão. Mas tanto ele tem política na cabeça que a Policlínica, eu tenho falado isso no palanque, é uma grande obra de engenharia política. Você convencer 25 prefeitos que cada um não pode ter seu hospital, tem que se juntar num consórcio para ter um hospital que preste, que é a Policlínica, que virou
uma paixão no interior. E prefeitos de partidos rivais, de alianças diferentes, né? Aí eu elogio os prefeitos, seja de que partido for, parabéns pela maturidade. O cara sabe que não vai ter uma policlínica em cada município. Junta 25. Agora, quem é que fez esse pensamento? Ele. Quando ele esteve na Alemanha, que viu um hospital. Não, esse hospital aqui é de 30 municípios. Então, ele trouxe a ideia e hoje todo mundo se junta em policlínica, você falou bem, de partidos diferentes. Então, essa é uma obra de engenharia política com gestão. Ou seja, vinha para ele o pedido do hospital. Ele não podia fazer 30. Ele devolveu com um consórcio de municípios fazendo a policlínica. Então, eu acho que ele está muito bem e eu acho que é um fortíssimo candidato para 2018. A disputa vai ser acirradíssima agora em 2018. Eu quero pedir uma pausa aqui para agradecer a presença do Jacques Wagner, o secretário de Desenvolvimento Econômico, e agradecer a presença, a participação de todos vocês aqui. É um recorde, viu, Matheus? De pessoas participando, comentando a live, elogiando o ex-governador, elogiando o trabalho dele à frente da secretaria. Já estamos com quanto aqui? Olha aqui, ó. Eu não gosto nem de falar, mais de 200 ao vivo espectadores. 200 mil ao vivo espectadores. Gente, aqui, mostra aí, ó. Olha o tanto de comentário, viu, seu Isaac Jorge, Dr. Rodolfo, vocês que gostam de redes sociais e ficam apelando para o governador também fazer as selfies dele. O governador vai fazer as selfies dele, vai se empolgar aqui, ó. Aldo Santos diz parabéns aos dois ilustres, Jacques Wagner, Rui Costa, Gelson Salvador, Clóvis, Paulo Jerônimo diz, esse é o cara, Jacques Wagner. Milton Nunes, o Everson, Leonardo Lima, Débora Rios, todo mundo aqui, rapaz, elogiando e com extrema saudade, chamando Jacques Wagner até de presidente da República. Rapaz, esse homem tá... O Matheus, ele é o galego. Você é o galego da Aratu e ele é o galego que Lula elegeu. Você é o galego aqui, é? Tô sabendo isso agora. É o galego. Tem Matheus é o nome de meu filho também. Eu tenho um filho, Matheus, o mais novo. Aliás, o único. São duas meninas, Mariana e Mônica, e Matheus e Dudu, que é enteado, mas é filho também, que eu peguei com 2 anos de idade. Um abraço para Matheus e Dudu. A gente sempre vai voltar para esse tema Lula, porque o senhor acabou de reforçar a amizade de 40 anos com o presidente Lula. E o senhor estava presente lá no momento do julgamento do TRF4, que condenou Lula por 3-0 a 12 anos e 1 mês de cadeia. Eu queria saber, não do aspecto político, eu queria saber do aspecto homem, do aspecto pessoal. É um momento muito difícil na carreira de um cara tão aclamado como Lula. Aliás, o cara, não é frase minha, é de Barack Obama para Lula. Recebeu uma condenação em segunda instância, você que estava lá, o senhor estava acompanhando com ele. É uma situação muito difícil ele saber que é amado por milhões de brasileiros e, ao mesmo tempo, sofre essa restrição da justiça. Como é que fica a cabeça do presidente Lula nessa situação? Olha, primeiro, bom, eu sou um admirador dele, sem idolatria do Lula. É óbvio que é um momento muito duro, porque você sempre deposita esperança no Poder Judiciário brasileiro, porque o Poder Judiciário na democracia é o mantenedor da lei. Se a democracia é o império da lei, o Poder Judiciário se destaca com uma importância muito grande, o Supremo Tribunal Federal, o STJ. Então é sempre muito duro. Mas o que mais entristece ele, ao Lula, é esse sentimento de injustiça. É o que ele diz, ele me chama de galego, ele diz, galego, o apartamento não é meu, nunca tive aquele apartamento, nunca quis ir para aquele apartamento, até porque ele não é um homem apegado a patrimônio. Eu conheço o Lula há 40 anos, só conheço ele em 2 residências. Uma casa em São Bernardo, que eu acho que era alugada, e o apartamento que ele mora hoje, que eu acho que ele já mora talvez há mais de 20, 25 anos. Mas o sentimento de injustiça, de ser quase que rifado em praça pública, sem você ter prova, e a grande pergunta, todo mundo vai, cadê a prova? Que virou um xiste isso aí. Cadê a prova? Porque a juíza, que é tão juíza quanto o Moro, que é tão juíza quanto os 3 do TRF4, arrestou, penhorou o apartamento para poder pagar as dívidas da OAS, as dívidas com algum fornecedor que a OAS estava pagando. O Moro, quando viu isso, agora disse que vai mandar para leilão para devolver para a Petrobras. Então, é uma convicção que o Moro se convenceu, subjetiva, porque não tem nenhuma prova contundente em relação a isso,
Os membros do TRF4 também subjetivamente, não, eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Quer dizer, no dia que o judiciário passar a funcionar por subjetividade, não, eu tenho convicção que fulano é ladrão. Sim, querido, você pode achar tudo que você quiser. Agora, ou você prova que o cara é ladrão, ou você não pode dizer que o cara é ladrão. Eu poderia até interpelar alguém. Se alguém me chama de ladrão, eu digo, prove. Você vai para a justiça e perde. Aí o cara acaba dizendo, não foi bem isso que eu quis dizer. Então, nesse caso aqui, e repare, tanto o Pablo quanto o Matheus, quanto vocês que estão nos acompanhando, eu agradeço a companhia de todo mundo, não sou eu que estou falando. Os maiores e melhores juristas do Brasil, os maiores e melhores juristas do mundo inteiro, da ONU, de vários locais. Eu não estou desrespeitando nem o juiz Moro, que eu acho que tem uma obsessão, que eu até seria positiva, a obsessão do combate à corrupção, mas não nos métodos que a gente está trabalhando hoje. Hoje nós estamos com tortura psicológica, por aí vai, para conseguir. Se for assim, nós vamos voltar aos tempos do autoritarismo. Então, é um absurdo o que está se fazendo. Tem livros escritos sobre a sentença do Moro, desmontando a sentença. Então, eu diria assim, o que foi mais duro para o Lula, que é um cara que é muito justo com as pessoas, ele reconhece os que fazem bem, ele sempre tem na figura da mãe dele, Dona Lindu, a grande referência de ética, de postura, de moral, realmente é a grande referência, como é para Rui a referência de sua mãe e de seu pai, mas para Lula, particularmente, da mãe dele, Dona Lindu, se sentir injustiçado é uma coisa muito ruim. E é uma coisa que é contraditório, porque o mundo todo se pergunta como é que alguém que é desejado no mundo inteiro... Eu viajava como governador e o pessoal dizia assim, poxa, podia ter um clone do Lula para botar de presidente aqui do meu país para ver se ele faz o mesmo que ele fez lá. E, no entanto, todo mundo sabe que por trás disso tem vamos dizer, quase que um complô querendo tirar o Neymar do nosso time de campo. No fundo, o que os caras querem é isso, que a gente entre em campo sem o nosso melhor centroavante, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que eu insisto que eu, nem de longe, me coloco essa coisa, que legal, eu não sou substituto. Lula tem uma posição de destaque pela sua capacidade política. Então, para ele, o mais duro foi encaixar essa injustiça. Já sofre com a questão, até que atinge os filhos, atingiu Marisa, e vê essa injustiça. Mas eu acho incrível, viu, a força interior dele. Ele realmente tem uma capacidade, e às vezes no meio de gente que está do lado dele, assim, até desanimada, 3-0, e ele está lá, vamos embora para a luta, vamos embora para a briga, vamos embora na disputa política. Então, eu acho que o que foi mais duro é a sensação de ser injustiçado. Essa, para mim, é a coisa que dói mais nele, foi isso. Como foram dar um baculejo na casa dele para não encontrar nada. Mas é um negócio que afronta. Querendo ou não, gosta ou não de Lula, ele é um ex-presidente da República. Qual foi o mal que esse homem fez ao país? É o contrário. Ele botou o país assim, invejado por muitos países. Saímos do mapa da fome, tiramos 40 milhões da miséria. A Bahia tinha uma universidade, nós temos 6 hoje. Tinha uma escola técnica, tem 38 campos de escola técnica. Então, eu às vezes fico me perguntando qual é a raiva que tem desse homem. Porque só se foi um pedacinho da elite, aquele 1% dos barões, não é o cara de classe média. Que tem gente aqui que acha que é rico, é parte da elite. A elite que eu estou falando é aquela 1%, que 1% tem metade do patrimônio nacional, que não querem ver um filho do povo chegar a presidente da República. Mas uma parte da crítica que se faz, inclusive de gente que era adepta, era do PT, ou era simpatizante, ou gostava muito do presidente Lula, foi justamente pela relação extremamente íntima com essa elite, com esse 1%. Essa relação que nas delações da Odebrecht, da OAS, acabaram ficando mais escancaradas, não foi isso que afastou um pouco alguns correligionários, alguns adeptos? Não, primeiro repare, eu fui governador e fui presidente da República. Você não consegue presidir o país sem se relacionar com quem toca a economia. E quem toca a economia é o micro, pequeno empreendedor, o médio empreendedor, os trabalhadores e os empresários. As empresas também são parte do patrimônio, do ativo de um país. Você fala na Alemanha, você lembra da Volkswagen, da Siemens. Você fala dos Estados Unidos, você lembra, sei lá, da IBM, da Ford, da General Motors. Então, é claro que você tem que dialogar.
E a preocupação do Lula sempre foi fazer a economia crescer e distribuir renda para poder exatamente gerar emprego. Então, óbvio que ele se relacionava como eu me relacionei. Para fazer o metrô, eu tive que conversar com todo mundo. Para atrair uma empresa, a BASF chegou aqui, porque eu fui até a Alemanha para trazer. Agora, a relação não quer dizer que tem uma promiscuidade entre o público e o privado. Por isso que eu sou a favor de financiamento público de campanha. Porque toda vez que o político fica dependendo de um empresário para fazer sua campanha na base do financiamento, acaba criando uma relação que eu não acho positiva. Agora, do ponto de vista de muita gente que se decepcionou com o PT, eu tenho certeza que não foi pelo Lula. Foi pelo fato de que alguns dos nossos meteram os pés pelas mãos, como eu disse, quem nunca comeu melado quando come se lambuza, e eu acho que teve gente nossa que fez o que não devia ser feito. Agora, eu gosto sempre de falar isso, a instituição é uma coisa, os membros da instituição é outra. Você pode ter uma igreja e pode ter um bispo, um pastor, um padre, um rabino que faça o mal feito, isso não quer dizer que aquela religião está condenada. E nesse caso não eram membros quaisquer, né? Palocci, Tudo Disseu, eram bem, figuras de muito concordo destaque. com você, era quem estava no staff. Isso até, na verdade, reforça o que eu estou falando, que o partido não é só a direção. O partido é, na verdade, como um time de futebol, mal comparando, são seus torcedores, seus militantes. Então, eu acho que gente errou. Agora, isso não quer dizer que o partido está condenado. Às vezes, até na família da gente, você pode ter um irmão, um primo, alguém que não preste. Isso quer dizer que aquela família não presta? Então, tanto isso é verdade, que nas últimas pesquisas o PT voltou a ser o partido mais admirado ou mais querido. Está com 21%, o segundo colocado tem menos de 6%. Mas eu concordo com você. Para muita gente que nos olhava assim, como aquela coisa assim, pura, foi uma decepção. Por isso que essas pessoas, até às vezes é mais difícil de dialogar do que com o opositor. Porque o sentimento de deles traição, né? É um sentimento de traição, é um sentimento de, fui abandonado, acreditei. Mas mesmo para esse eu vou insistir e dizer, não é o partido. Porque o partido não é fulano, beltrano na direção, é você que acredita que é preciso fazer política. Porque não adianta xingar político. Por exemplo, muita gente diz, não vou votar em ninguém. Ok, você não vota em ninguém, quem votar vai escolher os 39 Delegando, deputados. né? Está delegando aos outros que vão votar. Está delegando aos outros, não adianta. Quer dizer, você não vota, alguém vota, vai escolher. Às vezes, quando o pessoal me pergunta assim, algum amigo, o que você acha, eu entro na política? Eu digo, eu acho que deve entrar. Quanto mais gente boa entrar na política, seguramente melhor será a política. E como a gente não vive sem política, é melhor participar do que xingar. Esse é Jacques Wagner, o 50º governador da Bahia, atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico. Daqui a pouco ele vai falar sobre atração de empresas, viu, Bruna Santana? Bruna Santana, assessora de Jacques Wagner. Fiquem polvorosos, não. Vamos falar das empresas que o homem está trazendo para a Bahia. Daqui a pouco ele vai falar sobre a ponte Salvador-Itaparica. A conversa sempre corre para a política. É normal, né? Ano eleitoral. Mas daqui a pouco o senhor vai poder falar tudo, porque isso é muito bom para o baiano saber, para a gente poder avaliar, inclusive, a geração de emprego e de renda que a gente tem com essas empresas vindo para cá. O governador avisando aos assessores dele, a Isaac e a Rodolfo, avisa a dona Paulina, rapaz, eu estou ao vivo aqui no Linha de Frente com o Ney Bandeira. Manda o link depois, para ver completa, se perdeu todo o mundo início. comemorando os 94 anos da senhora com muita lucidez, muita saúde. Eu desejo para a senhora, nem conheço a senhora e já simpatizei, viu, Jacques Wagner? Já gostei dela pela criação dos filhos, dos netos e dessa figura importante, carismática. Ney Bandeira, Jacques Wagner chegou aqui, conversou com todo mundo, falou, tirou foto, tirou selfie com a Lana, com o pessoal todo. É muito difícil fazer oposição ao senhor. Já aviso logo, é bem difícil. Porque o cara chega com o fígado ardendo aqui, eu quero meter a porrada em Jacques Wagner, ele vai ali no controle de danos, conversando. Controle de danos é ótimo. Tá ajeitando, tá todo mundo sorrindo para Jacques Wagner aqui no estúdio. O estúdio tá todo parado. Ney Bandeira, eu quero o seu comentário aqui, ó, sobre isso. Você que entende de política há quase 60 anos, conectou. Esse homem, Jacques Wagner, entende política há 60 anos. Ele começou aos 2 anos de idade. Todo dia que vem gente importante aqui no Linha de Frente, ele desce para conversar, para bater um papo. Não é todo mundo não, viu, Jacques Wagner? Obrigado. É só quando tem gente importante. Esse é o nosso líder, o nosso decano aqui, sabe muito sobre política. Por que eu estou falando sobre oposição, Ney?
porque eu queria saber a relação do então deputado Jacques Wagner com o então deputado e presidente da Câmara dos Deputados, Luiz Eduardo Magalhães. De posições políticas completamente divergentes, mas uma coisa que eu gosto de destacar aqui, Matheus sabe muito disso, é que é possível a gente ser adversário político sem ser inimigo. Aproveitando o Luiz Eduardo Magalhães, Jacques Wagner, sobre isso, você vem mencionando muito isso, que a política pode ser feita de uma forma civilizada. Sua relação com o Luiz Eduardo Magalhães era um exemplo dessa civilidade? Com o Luiz Eduardo, na verdade, era até mais do que só civilizada, que ele era um cara extremamente civilizado, tinha as posições dele, era duro ao defender as posições, mas sempre foi uma pessoa de muito bom trato. Mas, para mim, ultrapassava isso, porque virou uma relação até de amizade. O Luiz Eduardo já conhecia a Fatinha antes, evidentemente, de mim. Na Bahia, todo mundo se conhece. E tinha uma coincidência, Luiz Eduardo era de 16 de março, e eu também sou de 16 de março, os dois piscianos, só que ele era 4 anos mais novo que eu. Eu sou de 51, vou fazer agora 67. Se Luiz estivesse vivo, estaria completando 63 anos. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados quando eu fui o líder das oposições. E o PT era o maior partido das oposições ao Fernando Henrique. E nem por isso deixei de fazer negociações. Óbvio que eu defendia a minha posição, ele a dele. Teve aniversário meu, que eu fiz no meu prédio. Ele foi com Michele, a esposa dele, lá no dia comemorar junto. Tanto que quando ele faleceu, essas fotografias eu dei até de presente para o então senador Antônio Carlos Magalhães. Eu disse, vou lhe dar um presente que só eu tenho com o seu filho, que era ele convivendo com muita gente do PT no meu aniversário, que também era o aniversário dele de alguns anos atrás. Então era uma figura extremamente simpática, extremamente carinhosa, tinha uma relação muito boa comigo, com Fátima, como tinha uma relação muito boa com muita gente da oposição. É uma pena, a gente perdeu muita gente fala, governador, que a projeção dele seria governador da Bahia e possivelmente um candidato à presidência da República. O senhor também enxerga, hoje em retrospecto, o senhor enxerga essa possibilidade? Bom, como governador, sem dúvida nenhuma, ele tinha um potencial muito grande, tanto que ele faleceu em abril e quem foi eleito foi o ex-governador César Botti, que substituiu ele. Foi até das maiores vitórias do grupo do PFL da época, atualmente do DEM, e eu acho que contou muito com essa questão emocional que se agregou pela perda de um jovem. Quando o Luiz morreu, ele tinha 43 anos, então era uma pessoa muito jovem que prometia. Não dá para fazer premonição se ele chegaria à presidência da República. Seguramente, naquela eleição, ele seria eleito governador do Estado. Naquela época, ele escolheu Otto Alencar para ser seu vice, que foi mantido pelo grupo como vice de César Bosch. Hoje, Otto é um amigo, é um irmão que eu ganhei na política, é uma pessoa que se incorporou ao nosso grupo, a gente tem uma relação excepcional e também é um político que eu considero uma liderança muito importante aqui. Então, Luiz tinha essa característica, era diferente, evidentemente, do pai. Eu ia perguntar isso, a relação com o senador, como é que era? Ora, a relação de filho com pai, mas evidentemente... Não, a do senhor com o senador. Não, com o senador eu sempre fiz oposição, evidentemente, mas eu defendo que a política a gente não tem que ficar personalizando. E eu, por exemplo, na minha campanha, que ninguém acreditava que eu ia ganhar, eu me treinava, nunca falei o nome do senador. Eu falava o PFL, o jeito do PFL governar. Eu brincava com eles. Nós assim, vocês vivem fazendo propaganda do cara, vivem falando do cara toda hora, acaba fazendo propaganda. E eu acho que o que está ruim e que se agravou depois da eleição de Dilma em 2014, e aí eu sou obrigado a dizer, porque o perdedor e o partido do perdedor foram para a pregação da intolerância e acabaram criminalizando a política, saíram no prejuízo. Você pega o PSDB hoje na pesquisa, não tem nenhum nome que pontue na cabeça. Pontua Lula, pontua Bolsonaro, pontua Marina Silva. Nenhum tucano chega a 8 pontos. Nenhum chega a 8 pontos. Aliás, o atual governador de São Paulo, que dos nomes que aparecem é o melhor,
dependendo da situação, empata ou perde, por exemplo, para Ciro, para Marina, para Bolsonaro e para Lula. Então, a estratégia deles deu com os burros na água. Porque, repare, aqui na Bahia o pessoal diz assim, quando os políticos brigam, quem perde é o povo. Então, eu faço política assim. Feira de Santana é governada pelo DEM. Nem por isso eu deixei de levar obras e muitas obras para a feira. A Nó de Cerqueira talvez seja um dos exemplos que abriu Feira de Santana um novo vetor urbano. Rui Costa se comporta do mesmo jeito. Infelizmente, alguns não se comportam. Quando a Bahia estava precisando de 600 milhões de reais para um empréstimo já assinado com o Banco do Brasil, não vou dar nome, porque eu não tenho prova, mas foi uma tentativa de interditar esse dinheiro chegar para Rui poder fazer mais. Então, isso eu não faço. A mesquinharia não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, eu me dava muito bem, era oposição, evidentemente, cerrada ao senador, ao PFL, ao presidente, mas eu nunca fui na canela, porque eu acho que eu, assim como meu adversário, tem família, tem filho, tem mãe, tem pai, e não precisa ficar detratando ninguém. Eu digo sempre, faça política mostrando aonde você é melhor do que os outros, e não dizendo que os outros é ruim. Porque o que o cara tem de ruim, a população já sabe. Ela quer saber o que você tem de bom. Então, eu faço política assim com o Luiz Eduardo. Cansei, teve uma vez de uma invasão da Câmara dos Deputados. Essa vez, nenhum dos dois está aqui para contar, porque o senador e Luiz já faleceram. Eu estava na sala de Luiz, quando o senador ligou para ele e disse, rapaz, você não vai mandar chamar a polícia, não? Bota esses vagabundos para fora, bota esses arruaceiros para fora. E ele ouviu, ficou calado, depois disse, você consegue administrar? Eu fui lá, falei com o pessoal do movimento e conseguimos, vamos dizer, criar um modus vivendi sem briga. Na manhã foi mais eficiente, né? E o que seria horrível colocar a polícia para tirar o povo da casa do povo, né? É muito ruim quando... Mas aí já é a concepção de alguém que tinha uma idade mais avançada, da de Luiz, que me chamou como líder da oposição e disse assim, você consegue administrar? Eu fui lá, negociei com o pessoal, saímos todo mundo na calma, fizemos nossa manifestação e não precisou entrar a polícia pelo meio. Então, eu gosto de dizer assim, ó, política é democracia, debate de ideias, não é xingamento. Quem não tem nada para apresentar fica xingando o adversário. Quem tem o que dizer, diz o que tem para dizer. Quem são os adversários que o senhor mais respeita hoje? Rapaz, parece que está até difícil. Ele precisou respirar fundo. Deu uma suspirada. Não é, Ney Bandeira? Deu aquela respirada para pensar melhor. Não, deixa eu explicar por quê. É porque, na verdade, quem está hoje na presidência da República, que são os nossos adversários, macularam a política. Não respeitaram a regra básica da política, que é jogar dentro da regra. Então, eu tenho dificuldade. Não sobrou ninguém? Não é que não sobrou ninguém. É que, para mim, todo mundo que participou do impeachment vai carregar uma mácula para o resto da vida. Porque quebrou a regra da democracia. Por isso que a gente está nessa bagunça. É porque eu fico pensando assim, teve um diretor de um banco importante do Brasil que foi para Davos, aquela reunião que tem na Suíça, que só vão grandes empresas. E ele que saiu, não fui eu que falei. Ele disse assim, olha, eu nunca vi tão pouco interesse pelo Brasil como agora. Eu digo, é claro. O cara é empresário, quer botar o dinheiro dele aqui. Ele diz, os caras deram rasteira na presidente da República. Agora querem dar rasteira no político mais importante que o país criou nos últimos 30 anos, que é Lula. Então, ninguém respeita a regra lá. Então, como é que eu vou botar meu dinheiro lá? Eu quero respeito à lei. Então, eu respeitava Antônio Carlos Magalhães porque é um cara que construiu uma trajetória que, sem dúvida nenhuma, com métodos dele, que eu não concordo, mas construiu. E tem outras pessoas que eu respeito, é que agora realmente eu não... Fugiu a memória. Enquanto ele volta à concentração aqui para falar dos adversários, eu quero conversar agora, Matheus Carvalho, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que, por coincidência, é esse personagem que temos aqui hoje, também governador, também ministro. Muitas coisas foram realizadas aqui na Bahia recentemente, mas um destaque que eu vejo na sua gestão é a busca por energias renováveis. É verdade. Primeiro, eu sempre agradeço a Rui ter me convidado para passar a ser o secretário de Desenvolvimento Econômico, e ele fez isso, porque como o tempo é difícil, você precisa de alguém que já tenha um conhecimento, um relacionamento com o mundo empresarial. Evidentemente, eu fui 8 anos governador,
Viajei para a China, para a França, para os Estados Unidos, para o Japão, sempre buscando trazer empresas para cá para gerar emprego. Então, eu já tenho, como se diz, um network, um campo de relacionamento bastante grande. Essa área que você me perguntou, para mim, é um grande achado que a gente teve. Deus foi generoso com a Bahia, colocou aqui, tanto para a energia dos ventos, a energia eólica, um vento que é, sem dúvida nenhuma, dos melhores ou o melhor do mundo, que é um vento chamado unidirecional, sem rajada. Então, o equipamento, que é aquele que eu chamo de ventilador gigantesco, ele funciona com muito mais suavidade, tem uma eficiência. Para você ter uma ideia, a média mundial de eficiência de energia eólica bate, sei lá, em 30%, 35%. A nossa ultrapassa 60% de rendimento de gerador. Pouca gente sabe, inclusive, Pablo, Matheus e você que está nos acompanhando pelo Face, de que na seca teve momento em que 60% da energia consumida no Nordeste foi oriunda de energia eólica. Então, eu resolvi apostar isso no meu governo e criamos uma cadeia produtiva toda aqui, são várias as indústrias que tem. A Bahia sempre ganha muito nos leilões. Hoje a gente tem um problema, porque nós temos carência de linha de transmissão, porque tem atraso na linha de transmissão, que é a responsabilidade do governo federal. Aí a Chesf está atrasada, uma empresa Bengoa que ia fazer uma linha de transmissão faliu, então acabou atrasando isso. E agora está chegando com muita força também a energia fotovoltaica, a energia solar. E aí é incrível, porque assim como a gente tem vento à noite excepcional no semiárido, durante o dia a gente tem uma insolação que é fantástica, também é um rendimento muito grande. Então a gente já tem aí em Bom Jesus da Lapa um parque de energia solar, que é dos maiores da América Latina, e eu estou fazendo um esforço. Viajei para a Itália, viajei para a China e estamos tentando trazer, que é a orientação de Rui, mais empresas que queiram se instalar aqui. Essa energia, sem dúvida nenhuma, é energia para sempre, porque o sol e o vento não vão acabar nunca, e aí, com a seca, às vezes, os nossos mananciais não têm força para gerar energia hídrica ou hidráulica, então eu considero que essa é energia limpa, essa é energia renovável, como você falou, e é um caminho que a gente tem a seguir pela frente. Perfeitamente. Esse é o secretário de Desenvolvimento Econômico, o governador Jacques Wagner. Eu vou interromper bruscamente porque ele vai sair daqui a pouco direto para o QVP com Casemiro Neto. Vai continuar falando mais sobre política e sobre realizações. Para mim foi uma satisfação muito grande conversar com o senhor, conhecer o senhor pessoalmente. Eu acho que é um motivo de orgulho para a gente ter um governador tão diplomático que consegue tratar a política de uma forma... nem vai lhe dar uma bronca. Nem queria que eu apertasse mais. Eu vou agradecer a todos os meus colegas que participaram comigo aqui, Matheus Carvalho, Eider Tomé Tomate, Otoniel, Luiz Felipe, Eduardo Souza, parabéns pela produção, Eduardo e Camila, Laís, Regina, todo mundo, Tayane Lima, Leda no áudio, a galera toda, Edvan também. Muito obrigado. Quero encerrar, governador, com a frase, sempre encerro com a frase que não é minha. A frase dessa vez é do filósofo grego Platão, para muitos o pai da filosofia clássica moderna. Platão diz o seguinte: a primeira e a mais importante vitória de um ser humano é a conquista de si mesmo. Pense sobre isso, até um próximo encontro, um abraço, obrigado. Valeu. Você assiste esse conteúdo completo no facebook.com/aratuonline.